Agora que nós revisamos o conteúdo da primeira aula, vamos ver como é que nós podemos estruturar alguns metadados em documentos como artigos e livros, assim como o título desses documentos. Sobre os metadados, há três que nós podemos definir no preâmbulo de um documento. Então nós podemos, por exemplo, utilizar o marcador title para definir o título do documento como seu argumento. Nós podemos utilizar o marcador author para definir o autor do documento como argumento desse marcador, assim como nós também podemos definir a data do documento através do marcador date. Uma vez que nós definimos esses metadados, dentro do ambiente document, nós podemos imprimi-los num título do documento utilizando o comando makeTitle. Então vamos demonstrar na plataforma Overleaf. Bom, eu vou acessar minha plataforma, Overleaf. Eu vou aqui criar um novo documento para a nossa segunda aula. Vou criar um documento em branco, como nós fizemos anteriormente. Vou chamá-lo de aula 2. Bom, aqui que vocês podem ver, o documento ele já foi criado com esses metadados, o title, author e date. Então aqui no title eu posso definir aula 2, preparação de documentos em LaTeX, certo? Esse vai ser o título do meu documento. O autor, aqui eu vou colocar o meu nome, Thiago Castro Ferreira. E eu posso definir a data aqui, ou se for na data de hoje, eu posso utilizar o comando today. Aí vocês podem ver que eu posso utilizar o comando makeTitle dentro do ambiente document, que ele vai me gerar o título do documento no cabeçalho da primeira página do documento, como eu vou mostrar para vocês. A gente pode vir aqui, compilar, e ele vai gerar o título dessa forma. Eu posso mudar qualquer uma dessas informações, certo? Eu vou colocar aqui uma sequência de caracteres X como autor. Vocês vão ver que vai aparecer aqui, ok? Assim que a gente pode gerar o título de um documento. Ou caso nós não queremos somente um título utilizando o comando makeTitle, nós podemos fazer uma capa inteira de um documento utilizando um ambiente title page, ok? Então, dentro do ambiente document, nós podemos inicialmente criar um ambiente title page e lá definir a capa do nosso documento. Eu vou demonstrar para vocês. Então, aqui no documento LaTeX eu vou comentar esse makeTitle. Ao invés dele, eu vou inicializar um ambiente document com um ambiente title page, certo? Eu vou definir aqui um comando centering para falar que eu quero todo o conteúdo desse ambiente centralizado. Aqui com uma fonte bem grande, em negrito, eu vou definir o acrônimo da Faculdade de Letras, assim como o FMG. Aí eu vou dar um espaço vertical usando o vfill, que nós vimos. Aí aqui também utilizando uma fonte larga, mas não tão larga, eu vou definir o título do documento. Então eu vou colocar aula 2, preparação de documentos em LaTeX. Vou dar mais um vfill. E aqui vou definir, utilizando o comando large, vou definir um subtítulo aqui, autor, quebrar a página e vou colocar meu nome. E por fim, vou definir a data de hoje, certo? No final da minha capa. Vamos ver se funciona. Caso não funcione, a gente pode dar uma olhada no log de compilação. Então está aqui, está criada a capa do nosso documento. Bom, além do título e a capa de um documento, caso vocês não estejam estruturando um livro, ou seja, no document class vocês não têm o argumento book, vocês também podem criar um resumo ou abstract, abrindo um ambiente abstract, ok? Então vou demonstrar para vocês. Então aqui antes, vou importar alguns pacotes, vou importar o use package, o Babel, que nós vimos que é importante para ter o vocabulário especial do LaTeX em português. E vou importar o blind text, ok? Então aqui com o blind text, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um abstract e aqui vou definir um texto fictício como se fosse o resumo do meu documento. Aí vocês vão ver que eu tenho a capa do documento e aqui abaixo eu tenho o resumo dele, ok?